Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Johannes Harten, nós iremos abordar nesta aula Direito Administrativo. Eu até comecei errado porque eu tenho que cumprimentar vocês com a seguinte sigla, são os comunitários. Vocês participam de um grupo seleto da comunidade do concurso, está aí conosco para a preparação, para as provas de concurso público, em especial para o Instituto Nacional do Seguro Social. Pessoal, na aula de hoje iremos, obviamente, abordar o primeiro tema de direito administrativo, iremos, sendo bastante redundante, iremos iniciar do começo, justamente quando nós falamos sobre o Estado, falamos sobre a administração pública e falamos sobre governo. São os três primeiros temas para iniciar aí o direito administrativo. Para que a gente possa começar o direito administrativo, a gente precisa primeiro conhecer o nosso Estado, depois saber o conceito de governo e, por último, nós traçarmos aí um paralelo entre governo e administração pública. Gente, primeiro ponto, saber o conceito de Estado. Quando nós falamos em Estado, nós dizemos que de um ponto de vista político, o Estado é uma comunidade de pessoas que está fixada em um determinado território com um poder superior, um poder de ação supremo, superior, que nós convencionamos chamar de soberania. Portanto, quando falamos em Estado, é importante conhecermos e sabermos os três elementos que compõem o próprio Estado. Isso é importante saber, tá certo? Quando a gente fala em Estado, é importante que nós tenhamos em mente os elementos do Estado. Nós temos três elementos. Primeiro elemento, o povo. Segundo elemento, o território. E para finalizar, o governo, que ele é soberano, tá certo? Governo soberano. Então vejam, quando falamos sobre Estado, é importante nós sabermos que o Estado, obviamente, ele tem uma composição, ele possui alguns elementos. Esses elementos são os que estão aí no quadro para vocês observarem, decorarem e compreenderem, tá certo? Claro que quando nós falamos sobre Estado, a gente tem que aprofundar um pouco mais o tema. Nós temos que ir para o artigo 1º da Constituição Federal, o artigo 1º que trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Esses fundamentos da República Federativa do Brasil, eles são bem específicos, já deixam claro como é o tipo de Estado que nós adotamos, tá certo? Aí nós temos lá a forma de Estado, nós temos o sistema de governo, a forma de governo, a despeito de que existe um aí que está implícito e nós iremos ver ainda nesta aula, mas é importante a gente começar a compreender o seguinte. Vamos primeiro para a chamada forma de governo. Quando eu falo em forma de governo, eu vou colocar aqui dentro desse panorama do Estado, tá certo, gente? Quando eu falo em forma de governo, eu estou justamente falando sobre o exercício do poder sobre a sociedade, como o poder é exercido sobre a própria sociedade. Sob a própria sociedade. Aí é importante a gente compreender que existem dois tipos de formas de governo. Existe o tipo monarquia e o tipo república. Então, quando nós falamos em forma de governo, nós estamos justamente dizendo que a forma de governo ou será monarquia ou será república. E aí, claro, é imprescindível, é necessário que nós saibamos a diferença entre um e outro. Quando falamos em monarquia, dizemos que o governo, ele primeiro é um governo vitalício, ou seja, o rei, ele vai governar aquele país durante toda a sua vida.
E não só isso, não só isso. Esse governo também ele é hereditário, significando dizer que em uma monarquia, estamos diante de uma situação em que o governo ele passará de um pai para um filho, tá certo? Então vejam que na monarquia o governo tanto ele será vitalício como será hereditário. No entanto, numa república, e é importante a gente compreender a junção desses termos aqui, a junção de dois termos, né? Gregos, latinos, na verdade, res, pública. Então, coisa pública. Observem, e é importante a gente compreender esse tema. Quando eu falo numa república, eu estou dizendo que a coisa ela é pública. Significa dizer que o governo ele tem que ser transitório, porque não existe dono, não existe ninguém que comande de forma vitalícia. Então, numa república sempre haverá uma temporariedade. Então, o governo ele é temporário, existe um limite temporal para isso, tá certo? Quem vai definir é a própria Constituição, vai definir se são 5 anos, se são 4, se são 10, de 15, mas tem que ser de forma temporária e não vitalícia. E além disso, nós temos uma situação específica em relação à república, que é o fato de que o governo ele é incluído ou imbuído, na verdade, por uma eleição. Então nós temos sempre um sistema eleitoral ativo na república. Por quê? Porque o governante ele só vai entrar se ele tiver sido devida e democraticamente eleito. Tá bom, gente? Alguns até colocam ainda como características da república, como, por exemplo, a responsabilidade do governante, né? É uma das grandes características também aí da república, um dos grandes panoramas aí da república, mas o que importa você saber é justamente isso, tá certo? Então, diferenciar a monarquia da república. Vamos agora para o chamado sistema de governo. Sistema, vou colocar aqui, né? Primeira formatação, segunda formatação, sistema de governo. Quando nós falamos em sistema de governo, eu estou justamente dizendo o modo pelo qual os poderes constituídos eles se relacionam. Ou seja, o executivo e o legislativo, como é que eles estão relacionados? Quando falamos sobre isso, falamos em sistema de governo. E o sistema de governo, nós temos dois. Nós temos o chamado sistema parlamentarista e o sistema presidencialista. São as duas espécies de sistema de governo, tá certo? O modo pelo qual os poderes eles se relacionam. Observem, é importante a gente compreender que a grande diferença entre um e outro está justamente nas chefias. Nós temos dois tipos de chefias, tá certo? Nós temos o chefe de governo e o chefe de Estado. Quando eu falo em chefe de governo, eu falo na pessoa que irá administrar o Estado de forma interna, tá certo? Esse é o chamado chefe de governo. Por outro lado, quando eu falo em chefe de Estado, é a pessoa que irá representar aquele Estado internacionalmente. Então, vejam que no sistema presidencialista, o chefe de governo, ele será a mesma pessoa que exercerá o cargo de chefe de Estado. Então, tanto a chefia de governo quanto a chefia de Estado se concentrarão em uma só pessoa. No caso, que pode ser o presidente da República. Tá bom? Diferentemente do sistema parlamentarista. No sistema parlamentarista, a chefia de governo é exercida por uma pessoa e a chefia de Estado é exercida por outra pessoa. No sistema parlamentarista, a chefia de governo ela é exercida justamente pelo primeiro-ministro, que é indicado, claro, pelo próprio parlamento. E a chefia de Estado é pelo monarca ou até mesmo por um presidente. Cuidado que a gente pode até confundir, né? Ah, não, o sistema presidencialista sempre terá um presidente e o parlamentarista sempre será um rei. Está errada essa afirmação. Existem sistemas parlamentaristas onde você tem um presidente
No entanto, você tem um presidente que irá chefiar o Estado e você tem um primeiro-ministro que irá chefiar o governo. Ou seja, um a parte interna e o outro a parte internacional. Tá certo, gente? Essa é a grande diferença quando falamos em sistema de governo. Nós temos aí o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista, tá bom? E aí vamos para a chamada forma de Estado. Vamos lá para a forma de Estado. Temos que conhecer o nosso Estado para entrar em direito administrativo, né? Forma de Estado. Quanto à forma de Estado, nós temos aí 3 hipóteses, tá certo? Nós temos o chamado Estado unitário. Nós temos o chamado Estado confederado e o Estado federativo. Ou, como alguns queiram chamar, federação. Qual é a diferença entre um e outro, Johannes? Quando eu falo em forma de Estado, é como o Estado ele se organiza politicamente. Então, quando eu falar em forma de Estado, eu estou dizendo a maneira em que o Estado ele se organiza politicamente. Aí, vamos dar um exemplo. Quando eu falo em Estado unitário, eu estou dizendo que o órgão central, ele é quem faz toda a administração daquele Estado. Existem descentralizações administrativas? Existem. No entanto, essas descentralizações administrativas não têm autonomia política e financeira. O que seria autonomia política? Eleger seus próprios representantes. E o que seria autonomia financeira? Gerir seus próprios recursos. Então, quando eu falo em um Estado unitário, eu falo que a União, ela é quem vai fazer a descentralização administrativa e a própria União vai colocar os seus representantes nessas descentralizações administrativas. É diferente de uma federação. Quando estamos diante de uma federação, nós temos aí a União, que é o órgão central, nós temos os estados e cada um vai possuir a autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia política e também os municípios, cada um também com autonomia financeira, política e administrativa. Quer decorar? Quer aprender mais? É a chamada autonomia FAP. Quando falamos em um Estado federativo, os entes possuem a autonomia FAP. O que é autonomia FAP? Financeira, administrativa e política. Tá certo? Essa autonomia FAP é o que distingue um Estado federativo de um Estado unitário. Mas, Johannes, explique melhor aí a questão do Estado confederado. Olha, a confederação, na verdade, é um grupo de estados que se reúnem por meio de um tratado, tá certo? Então, a rigor, não se forma um novo estado, mas eles se relacionam. Tem uma ligação muito peculiar. É um estado, é o chamado Estado confederado. A rigor, cada país é independente, tá certo? Não se forma um novo estado em si, mas a doutrina aponta o Estado confederado como um tipo de estado, tá bom? Então, prestem bastante atenção nesse ponto, porque é importante você compreender esse panorama. Mas, Johannes, eu preciso decorar tudo isso? Precisa. Você precisa decorar, no entanto, a gente vai lhe ajudar a melhor compreender esse tema. Como assim? Presta atenção que você vai aprender agora. Prestem bastante atenção nessa dica que eu vou lhe dar. Vamos começar do último, né? Os últimos serão os primeiros. Olha só. Forma de Estado. Você vai pegar esse FE aqui e o E para você formar o que ocorre no Brasil. Eu vou lhe ensinar para você compreender e melhor apreciar o que ocorre no Brasil. No Brasil, quando falar em forma de Estado, e a gente tem que tomar um cuidado específico quanto a isso. Por quê? Porque nas provas eles vão misturar. Eles vão dizer que a forma de Estado é presidencialista. Cuidado com isso, viu, gente? Então, quando ele falar em forma de Estado,
você vai pegar o Fzinho e o E. O F e o E vai formar federação. Simples assim, tá certo? E o sistema de governo, Johannes? Você vai pegar o SI. A única palavra que tem SI é presidencialismo, ou sistema presidencialista, né? Já fez a segunda ligação. E por último, forma de governo. Fogo na República. Pronto, aí você já conseguiu identificar os três. São 3 regrinhas básicas para você não se complicar na hora da prova. Isso é interessantíssimo saber, tá, gente? Isso é muito importante saber, tá bom? Vamos agora passar para o próximo tema. Vimos Estado, temos que compreender o Estado, a formatação do nosso Estado, a forma de Estado federativa, sistema de governo presidencialista e forma de governo republicana. Tem que saber isso aí, tá bom, gente? Para que a gente possa agora passar para o governo. Nós vimos que o governo soberano é um dos elementos do Estado. Só que o que seria o governo soberano? Governo é um elemento condutor do Estado. É um elemento político. Detém, claro, ele exerce o poder que o povo delega para que ele exerça. Então, quem tem, de acordo com o parágrafo único, o poder é o próprio povo. E o povo delega ao governo para que o governo conduza o Estado. Mas quando nós falamos em governo, é importante a gente compreender 2 aspectos específicos. Vou apagar aqui só essa parte aqui para poder a gente passar os tipos, né, de governo que nós temos aí, os 2 sentidos de governo que nós temos. Então, próximo tema agora. Primeiro foi Estado, segundo agora, governo. Quando eu falo em governo, o governo, ele possui 2 sentidos. E isso é importante para a sua prova você compreender. Nós temos o chamado sentido formal ou sentido subjetivo. Então, o governo, ele possui 2 sentidos. O primeiro sentido é o chamado sentido formal ou subjetivo. Já o segundo sentido é o chamado sentido material ou sentido objetivo. Então, o segundo sentido é o material ou objetivo. Prestem bastante atenção que quando nós falarmos de governo, no sentido formal ou no sentido subjetivo, falou em subjetivo, lembra? Subjetivo dá a ideia de sujeito, de pessoas. É isso mesmo. Então, quando eu falar numa visão formal ou numa visão subjetiva, eu estou dizendo que o governo é justamente a cúpula diretiva do próprio Estado. Então, quando eu falar em, presta atenção, formal, eu estou justamente dizendo cúpula diretiva do Estado. Obviamente, estarão aqui transliterados nessa regra aqui, estarão presentes nesta regra os entes de grande envergadura, né, gente? Os poderes, né? Legislativo, o poder executivo, tá certo? Então, num sentido formal ou subjetivo, é a cúpula diretiva do Estado. Já num sentido material ou objetivo, nós falamos que é a própria atividade política. Então, quando eu falo no sentido material ou objetivo, eu falo em atividade política. Quando eu falo em atividade política, eu falo em ação, tá certo? Nos mecanismos de ação. Quando eu falo em mecanismo de ação, eu estou dando o sentido de governo num sentido mais objetivo, material, matéria. E aí, quando eu falo em entes, os entes do governo, aí, claro, estou falando na cúpula diretiva, estou falando num sentido formal, num sentido subjetivo. Tem que saber isso, porque geralmente a banca, a CESP, por exemplo, adora justamente tirar uma questão, tirar o candidato de linha
colocando uma questão desse nível e aí, obviamente, vai misturar o sentido formal do sentido material. Tá bom, gente? Então, como elemento diretivo, é importante você compreender justamente isso e eu reputo importante você observar o artigo 2º da Constituição Federal. O artigo 2º da Constituição Federal, ele vem trazendo, claro, a cúpula diretiva, né? Se você observar aí no seu artigo 2º, vai ter lá, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Olha aí na sua tela, o artigo 2º, aí, veja aí, artigo 2º. Claro que no artigo 2º, nós temos aí um dado importantíssimo. Qual é? Estabelece os poderes da própria União. Então, poder legislativo, vamos lá. Quando nós falamos no artigo 2º, existe, claro, a distribuição dos poderes. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Obviamente é importante você compreender que esses órgãos diretivos, essa cúpula diretiva do governo, ela tem funções específicas. A própria Constituição traz funções específicas de cada um. Enquanto a função específica do poder legislativo é criar leis, a função específica do poder executivo é administrar. E a função específica do poder judiciário é resolver os conflitos de interesse existentes numa sociedade, né? Conflitos de interesses existentes em uma sociedade. Então vejam, cada poder desse, cada cúpula diretiva dessa possui uma função específica. A Constituição atribuiu uma função específica, tá bom? Aí é um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Vejam, o objeto da nossa aula, das nossas aulas de direito administrativo é justamente buscar o direito quanto à administração. Então a administração é importantíssima para os nossos encontros. Mas é importante a gente compreender que não só o poder executivo pode administrar. Não só o poder executivo pode administrar. Todos os outros poderes também podem administrar. No entanto, entrarão no que nós chamamos de funções. Vou botar aqui, ó. Funções atípicas. Olha só, eu vou até pegar aqui, ó, uma estrelinha para colocar justamente nessa situação aqui. Quando eu falo em funções atípicas, eu estou justamente falando na possibilidade de um poder exercer a atividade do outro de forma atípica. Agora, quando eu falo em função atípica, tem que também estar na Constituição. A Constituição, só ela pode atribuir uma função atípica ao poder. Aí vamos lá. Digamos que o Poder Judiciário ele queira fazer contratação de pessoal. Tem que fazer concurso público. Quando se faz concurso público, está administrando. Imagine se um poder precisasse pedir ao outro para fazer um concurso público. Daria um problema, não daria? É justamente por isso que existem as chamadas funções atípicas, tá certo? Para evitar que haja ingerência de um poder sobre o outro. E aí, vem aí as expressões. Eles são independentes e harmônicos. Cada um tem suas funções, mas tem a harmonia. O que seria a harmonia? A possibilidade das chamadas funções atípicas. Essa construção de divisão de funções, obviamente, é uma construção antiga, né? Montesquieu, ele fez a elaboração, né, a sistematização dessas atribuições, mas Aristóteles ele já falava na necessidade de uma desconcentração do poder, tá certo? Justamente para que o poder não ficasse nas mãos de uma só pessoa. Aristóteles já falava. John Locke, por exemplo, na Inglaterra, antes mesmo de Montesquieu, tinha planejado essa divisão, mas Locke ele não colocou o poder judiciário como um dos poderes centrais. E aí, Montesquieu ele fez essa chamada tripartição dos poderes.
o que seria a tripartição dos poderes? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Tá bom, gente? Importante você anotar, eu vou até pegar outra estrelinha aqui. Importante você anotar isso aqui, olha. Além desses poderes, além dessas funções, existe uma função. Eu vou até tirar isso aqui, porque aqui os poderes são 3, né? Mas existe uma função chamada função política. São hipóteses que a Constituição traz. Olha só, função política. Hipóteses que a Constituição traz, que nem é criação de leis, nem é administrar e nem é resolver os conflitos de interesse. Aí a doutrina indica isso como uma função política. Mas qual a doutrina que indica isso? Celso Antônio Bandeira de Melo. Celso Antônio Bandeira de Melo, ele diz que existem funções que não estão agregadas aí nessas 3 aqui. São funções, claro, que vão ser exercidas por um dos chefes desses poderes e não estão aqui, não estão listadas aqui. Vamos dar um exemplo? Quando o presidente da República declara uma guerra. Quando ele faz isso, nem ele está administrando aqui o Brasil, nem ele está criando lei, tampouco está resolvendo um conflito de interesse. Não. Outra, o veto e a sanção de uma lei são exemplos também de função política. Portanto, gente, cuidado com as provas CESP, porque elas exploram muito esse assunto. Lembrando que existem 3 poderes, com cada um desses poderes com suas funções típicas. Existe a possibilidade dos poderes exercerem funções atípicas. Agora, importante, muito importante, saber que em algumas hipóteses nós temos a chamada função política. Essa função política é uma função que não está inserida aqui nessas funções bases de cada poder. Tá bom, gente? Próximo tópico, administração pública. Vamos lá agora vou apagar aqui rapidinho, tirar essas minhas estrelas. Administração pública. Vamos lá. Próximo e último tópico para a gente fechar este bloco. Administração pública. Vejam, observem a importância disso, porque esses temas eles estão relacionados, né? Falamos sobre Estado, falamos sobre governo, que é uma função diretiva do Estado, tá certo? Agora vamos ver a administração pública. Quando eu falo em administração pública, nós também temos alguns sentidos, né? O primeiro grande sentido de administração pública é o que nós chamamos de sentido amplo. Esse aqui é pouco cobrado, viu, gente, em prova de concurso público. E o chamado sentido estrito. Vou botar aqui sentidos. Sentidos. Amplo e estrito. Quando eu falo em sentido amplo, eu estou justamente dizendo que se refere tanto ao governo quanto à administração. Então, a administração pública, num sentido amplo, seria governo mais a própria administração em sentido estrito. E o que seria a administração em sentido estrito? A administração em sentido estrito refere-se especificamente à ideia de administração pública, sem qualquer ingerência política. Sem qualquer ingerência política. Livra-se da ideia de governo. E é justamente esse sentido estrito
que importa para nós, tá certo? Esse é o sentido que mais interessa para a gente. E dentro desse sentido estrito, é justamente onde nós iremos abordar ali, agora, os seus sentidos, tá certo? Dentro do sentido estrito, nós temos outros dois sentidos. Aí nós temos novamente o chamado sentido subjetivo, formal ou orgânico. Olha só. Subjetivo, formal ou orgânico. E o sentido objetivo, também chamado material. E também chamado sentido funcional. Quando eu falo em sentido subjetivo, orgânico ou formal, eu falo em conjunto de entes. Conjunto de entes que fazem parte da administração pública. E para diferenciar do outro, a gente geralmente coloca as primeiras letras em maiúsculo, o A e o P. A administração pública, as duas primeiras letras em maiúsculo, eu estou colocando no sentido subjetivo, formal ou orgânico, tá certo? Quando eu falo em sentido objetivo, funcional ou material, é diferente. Eu estou falando em funções necessárias. Funções necessárias aos serviços públicos. Funções necessárias aos serviços públicos. Pronto. Então, é justamente essa diferença entre o sentido subjetivo e o sentido objetivo. Tá certo, gente? Para a gente finalizar esse bloco, é importante você compreender o seguinte: a diferença entre governo e administração. Vejam, quando eu falo em governo, é importante você compreender que quando eu falo em governo, eu estou falando de uma atividade política, que é discricionária. A conduta é independente do governante. Como ele exerce uma função política, ele age quando quer e não precisa de lei. Agora, quando eu falo em administração, quando eu falo justamente em administração, sentido estrito da administração pública, e quando eu estou falando na atividade, eu estou dizendo que esta conduta, ela é, claro, vinculada à lei existente no país. Tá certo, gente? Então essa é a diferença entre governo e administração pública em sentido estrito, que é importante você compreender, saber a diferença entre a administração pública numa visão, né, subjetiva, formal ou orgânica e numa visão objetiva, material ou funcional. Quando eu falo nisso aqui, eu estou falando nos entes. Quando eu falo nisso, eu falo nas funções. Tá bom? Ficamos aí nesse bloco. No próximo bloco, veremos direito administrativo. Não sai daí, não. Até daqui a pouco.